Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical, através do canal 7.1, a nossa querida TV Kairos, e também pelo canal no YouTube. Deus te abençoe por sua companhia, muito obrigado, permaneça conosco, aproveite este momento, compartilhe o link do programa, nos ajude a divulgar, a propagar o Evangelho, a palavra de Deus. Nós iremos estudar hoje a lição de número 9 com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Uma lição extraordinária, maravilhosa, e você, portanto, deve permanecer conosco porque será ricamente abençoado pelo Senhor. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. A lição de hoje, conforme nós já falamos, resistindo à tentação no caminho, este tema muito especial. O texto áureo diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo de número 41. A reflexão da verdade prática assim nos diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe a leitura. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os objetivos da lição de hoje são, como sempre, 3, onde os professores de escola bíblica dominical devem estarem atentos a alcançarem estes objetivos. O primeiro é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Depois, mostrar como o nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E, por fim, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. No primeiro bloco do programa, nós iremos estudar a tentação e sua esfera humana. A tentação e sua esfera humana. Nós iremos abordar 3 itens. O primeiro, o conceito bíblico de tentação. O segundo item, nós iremos verificar 2 vias que são apresentadas pelo comentarista da tentação. E tentação, um fenômeno humano. Maravilha, que bênção! Nesta lição, portanto, nós iremos estudar esta temática, resistindo à tentação neste caminho maravilhoso pelo qual o Senhor nos chamou. E nós vamos perceber que
nós, salvos, diariamente somos desafiados a permanecermos firmes no Senhor e não cedermos e não cairmos nas tentações que, ora, vêm externamente e, na maioria das vezes, internamente, a partir daqueles três inimigos que nós já estudamos: Satanás, o mundo e a natureza pecaminosa. Mas, ainda que alguém venha ceder, no entanto, nós temos um auxílio maravilhoso do Espírito Santo que pode fazer com que aquele que venha ceder volte ao caminho e receba restauração, santificação da parte do Senhor nosso Deus. Para comentar esta lição aqui comigo está na mesa o evangelista Wallace França, onde nós iremos aqui comentar esta lição. Nós iremos tratar deste tema, apresentando a você os conceitos do que é tentação e veremos a partir do nosso modelo maior, o Senhor Jesus, como ele venceu e também como nós podemos vencer a partir do exemplo de Cristo. Evangelista Wallace França, hoje nós dois estamos aqui para trabalharmos esta lição. Seja mais uma vez muito bem-vindo, um tema muito importante e uma lição também muito bem escrita pelo pastor Zé Gomes. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, a todos os nossos telespectadores. É muito bom nós estarmos aqui hoje em mais essa rica oportunidade, tratando de temas de cunho práticos, temas que têm cunhos teológicos, ensinamentos escritos na Palavra de Deus, mas também de grandes aplicações práticas. Assim como as lições anteriores têm sido, essa também certamente será enriquecedora e com parâmetros comportamentais, à luz da Bíblia Sagrada, como nós devemos nos portar e nos posicionar frente às tentações e, portanto, acredito que será de grande valia, de grande aprendizado prático para o mundo cristão, para o mundo da igreja. Muito bem. A primeira consideração que eu gostaria de fazer no programa de hoje, evangelista Wallace, é o texto áureo. O texto áureo diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Nós temos que algumas concepções equivocadas, elas são extraídas a partir da leitura desse texto, onde alguns equivocadamente, pensando que vigiando e orando, estão imunizados à tentação. Mas esse entendimento, ele vem a partir desta versão, desta tradução que é Almeida Revista e Corrigida. Mas quando nós fazemos uma leitura por outras versões, como a NAA e a NVT, o texto ele aprofunda e nos esclarece algumas coisas. Eu vou pedir à produção que coloque na tela 2 textos de 2 versões diferentes, que vai ampliar o conceito do que nós queremos inicialmente falar. Veja, o evangelista Wallace França, a NAA traduziu da seguinte forma o mesmo versículo 41 de Mateus 26. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Veja que já há um entendimento mais amplo, né? Enquanto que a corrigida diz não entrem em tentação, dá a entender que quem vigia e ora, ele não passa por uma tentação. Mas veja que ela está dizendo o seguinte, vigiem e orem para que não caiam. E a NVT, ela diz o seguinte, vigiem e orem para que não cedam à tentação. Olha só como a nova versão transformadora, a NVT, como é que ela traduziu e ampliou mais ainda, evangelista Wallace, vigiem e orem para que não ceda à tentação. Significa dizer que nós todos seremos tentados. O crente mais cheio do Espírito Santo, ele vai ser tentado, não é, Wallace? É verdade, pastor Epaminondas. E eu acrescentaria, pastor Epaminondas, ainda uma versão na NTLH que diz, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Olha só. Que várias traduções, né, pastor Epaminondas? Mas, pastor Epaminondas, isso provém por conta da nossa
própria composição. Nós sabemos que nós somos seres tricotômicos, nós somos contidos de corpo, alma e espírito. Mas em se tratando de corpo, em se tratando de homem pecador, nós herdamos uma natureza pecaminosa lá no Éden e nós fomos totalmente corrompidos. Mas também, apesar disso, nós temos uma natureza espiritual. E isso é indissociável, isso aí não tem o que nós questionarmos, não há dúvida disso. Mas nós temos uma batalha constante. Por quê? Porque nós temos dois princípios antagônicos convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E esses princípios, eles passam a entrar em contradição. O nosso espírito quer uma coisa, o nosso espírito voltado para Deus, esse homem nascido de novo, esse homem que aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, esse homem renascido, esse homem cheio do Espírito Santo, ele tem essa sua natureza espiritual voltada para Deus. Mas existe um contrassenso, existe uma contraposição, que é a sua natureza carnal, que fica entre conflito, entre corpo e espírito, e, portanto, nós somos totalmente expostos aos fatores externos e internos, como o senhor bem explicou no início da lição. Então, nós temos um fator interno, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, e contra ela nós devemos lutar e buscar o auxílio do Espírito Santo para combatermos. De outro modo, nós temos essa nossa natureza espiritual, quando nós nascidos de novo somos voltados para Deus. Portanto, essa batalha, enquanto crente, por mais crente que seja, ela sempre haverá. Mas o interessante de tudo, pastor Epaminondas, é que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós veremos durante a lição. Isso é muito importante. O professor de escola dominical já iniciar a aula, ali o momento introdutório com os alunos, trazendo à baila, né? Trazendo à tona essa lembrança de que a natureza pecaminosa, ela está em nós, apesar de nós termos uma nova natureza, uma natureza do alto, uma natureza de cima, uma natureza nova, que produz o fruto do Espírito. Apesar de estarmos e termos essa nova natureza, como muito bem destacou o evangelista Wallach, não pensemos que a natureza antiga ela está eliminada. É como disse Paulo aos Colossenses, que nós devemos amortecer a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Algo interessante que nós também devemos considerar é a diferença entre tentação e provação. É muito importante o professor de escola dominical, logo no início da aula, também diferenciar isso. Uma coisa é tentação, outra coisa é provação. Apesar de que nós compreendemos que o crente, ao ser tentado, de certa forma, é Deus permitindo aquela tentação para que o prove. Deus, ele usa da tentação, permitida por ele mesmo, para que o crente seja provado. Mas a natureza das duas ações é distinta, não é, evangelista? Nós podemos diferenciar. E o próprio texto de Tiago, eu quero ler aqui, Tiago capítulo 1, o versículo 13 e o versículo ao 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Olha só, isso aqui é muito interessante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só como que o próprio texto do evangelista Wallach, de Tiago, no capítulo 1, no próprio capítulo, ele diferencia tentação de provação. O versículo de número 2 do mesmo capítulo, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, é importante, eu acho muito importante, olha, que nós diferenciarmos aqui para a nossa audiência, né, provação de tentação. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós podemos começar dizendo, pastor Epaminondas, que tudo que está debaixo da terra está sob o governo soberano de Deus. Nós estamos subordinados a um governo soberano de Deus, desde a criação do tudo, desde a criação do universo, desde a criação do mundo.
Mas esse Deus também, ele é o Deus mantenedor de todas as coisas. E é aquele Deus que promoveu o nosso futuro, é aquele Deus que promove também o nosso futuro, que nos cuida na eternidade futura. Por que nós estamos querendo dizer isso? Que tudo está sob o controle de Deus. Mas, apesar de tudo estar sob o controle de Deus, nós, seres corporais, pecaminosos, caídos, nós temos o livre-arbítrio. E é nesse livre-arbítrio onde a nossa natureza pecaminosa, ela nos vai tentar. E aí, muitos comentaristas vão se degladiar à luz da história, dizendo assim, olha, Deus, ele realmente não tenta a ninguém. E pelo nosso método de interpretação histórico-gramatical, nós vivemos aqui pela interpretação literal das Escrituras, Deus realmente não nos tenta porque Deus é santo. Mas Deus, ele permite que as nossas tentações internas e externas ocorram com o objetivo de quê? De nos provar. Agora, quando nós somos provados, nós somos agraciados por quê? Porque quando nós conseguimos passar por aquela provação, isso quer dizer, à luz das Escrituras, ali que está escrito em Tiago capítulo 1, que nós fomos perseverantes. E o próprio Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele diz que tem um pagamento para essa perseverança, que é receber a coroa da vida. Olha só, então quando nós estudamos acerca dessas tentações, nós percebemos que existe, pastor Epaminondas, um lado positivo. Um lado positivo de quê? Desde que Deus tenha autorizado, desde que Deus tenha permitido, porque é através da prova que nós manteremos e provaremos o nosso amor por Deus e a nossa fidelidade a Ele. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 8, ele nos dá uma instrução muito importante, uma instrução muito imperativa. Ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu estou tratando aqui, pastor Epaminondas, de um fator externo. Nós veremos mais à frente que nós temos vários fatores de tentação. Mas aqui nós temos bem uma exortação para que nós sejamos sóbrios e vigilantes. Complementando esse texto com o texto do apóstolo Tiago, do pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, nós percebemos que esses textos, eles se encaixam e nós conseguimos extrair um lado positivo da aprovação. E Deus, ele realmente prova o homem. E através das provações, os crentes, eles são preparados para as maiores diversidades. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que Deus, ele não nos dá provas além do que nós não possamos suportar. Ou seja, com o Espírito Santo de Deus, todas as provações são possíveis serem ultrapassadas. Muito bem. E, por outro lado, ainda nós temos que a tentação, conforme o conceito bíblico de tentação que o pastor Zé Gomes nos trouxe aqui, né? Tentação, uma palavra no original hebraico, massá. No grego nós temos peirasmos e peirazô, e ambas essas expressões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem a ver com teste, prova, né? Mas em linhas gerais a tentação ela tem um significado um tanto quanto diferente da aprovação, pelo fato de que a tentação ela é sempre a incitação ao pecado, né? É sempre o estímulo tanto interno da natureza do homem quanto externo do diabo para que o homem peque contra Deus, para, então, fomentar no homem desejos pecaminosos, não é? Enfim, para que o homem atraído, né, por essa tentação, venha a pecar contra Deus. E aí, Alec, nós podemos pensar em duas vias de tentação, conforme o pastor Zé Gomes colocou aqui para nós. Fale sobre essas duas vias. Pastor Epaminondas, o pastor Zé Gomes, ele traz duas vias. Só que a gente pode alongar até uma terceira via. Mas vamos trabalhar aqui de uma forma bem didática. Como nós dissemos anteriormente, em eleições passadas, nós temos grandes inimigos. Nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos a nossa própria natureza, a nossa própria carne. Isso tem que ser pontuado de forma muito especial. Enquanto fator interno,
nós temos essa via de tentação humana. Ou seja, a nossa natureza humana, ela é inclinada a pecar, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos no capítulo 8. Mas também nós temos outros fatores externos. Nós temos o mundo, em que o pastor Osiel Gomes engloba o fator diabo, e diabo junto com o mundo, mas também nós temos aqui como uma terceira o próprio diabo. Então, o primeiro inimigo da humanidade certamente foi o diabo, mas atualmente o primeiro inimigo da humanidade é a nossa própria natureza pecaminosa. Então, essas duas vias de tentação, elas nos fazem pecar, elas nos convidam a pecar, elas nos convocam a pecar. E é interessante nós observarmos que, por exemplo, se nós formos analisar do ponto de vista da primeira via, da tentação humana, sendo a nossa própria concupiscência, ou seja, a nossa própria natureza humana, nós temos obras da carne manifestas, como a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a cobiça. Todos esses adjetivos aqui, ou substantivos, o apóstolo Paulo também ele escreve a sua carta aos Coríntios, trata sobre isso. Mas o importante, pastor, para nós evidenciarmos, é que esse ser moralmente corrompido, esse ser humano corrompido por total, ele deve ter uma concepção que ele deve andar no Espírito e pelo Espírito. Exatamente. E assim, ele vai conseguir vencer. Como o próprio Jesus diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente entra numa verdadeira batalha. Quanto aos aspectos externos, nós temos o mundo e o próprio diabo. Quando eu trouxe o texto do apóstolo Pedro aqui, agora anteriormente, nós vimos que ele anda ao nosso derredor, bramando e bradando, querendo nos consumir. Mas nós temos armas espirituais, como nós vimos em lições passadas, nós temos a própria palavra de Deus, como foi assim que Jesus Cristo começou se defendendo na tentação do deserto. Nós temos a oração, nós temos o jejum, que são armas invisíveis, são armas espirituais de grande valia para essa situação. Em suma, esse tópico 1.2, em se tratando das duas vias, nós temos realmente, pastor Epaminondas, primeiramente, a nossa natureza pecaminosa e segundo, o mundo que contempla também as ações astutas do diabo. Muito bem. E, por fim, nós precisamos ainda falar sobre tentação, um fenômeno humano. Este terceiro item aqui do primeiro tópico da lição, o que o comentarista está querendo aqui com isso dizer é sobre a fonte da tentação, onde se origina a tentação. E a afirmação primeira é de que a tentação ela não tem origem em Deus, não é isso? O próprio texto de Tiago que nós lemos, ele diz isso, versículo de número 13 do capítulo 1. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, ou Deus está me tentando. Veja que pela definição da palavra tentação, nós já aqui extraímos o significado. Tentar significa incitar alguém, significa promover a pessoa a pecar, levar, conduzir alguém a pecar. Algumas traduções, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, que preferiu a palavra tentação ao invés de provação, daí veio a Almeida Revista Atualizada e veio a NAA, que é a nova Almeida Atualizada, que acabou distinguindo essas duas ações. Então, nós, apesar de termos a Almeida Revista Corrigida como sendo o texto majoritário, oficial da nossa igreja, mas recentemente a nossa igreja também aprovou a NAA como sendo o texto oficial da nossa igreja. Veja que esse texto, a nova Almeida Atualizada, ele é um pouco melhor nesse sentido, quando ele distingue, quando ele diferencia tentação de provação. E veja que a fonte da tentação é uma fonte que nós entendemos que é um fenômeno humano. Veja que o comentarista, ele ao citar Tiago capítulo 1, versículo de número 13, ele diz que a tentação é exatamente um teste em que a pessoa ela é incitada ou pelo próprio diabo ou naturalmente por sua carne, por sua natureza pecaminosa, levando esta pessoa a praticar ações que ferem a santidade de Deus, a comportamentos morais, né?
que atentam contra os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Portanto, Deus não é a fonte de tentação. A fonte de tentação está na própria natureza do homem. Ainda, evangelista Wallach, que o homem seja tentado por Satanás, que é uma tentação externa, conforme muito bem já foi colocado aqui na mesa. Mas vejam, como muito bem o evangelista Wallach diz, pelo livre-arbítrio, e um crente cheio do Espírito Santo, uma vida consagrada, ele pode resistir a essa tentação. Ele pode dizer, não, eu não vou ceder. Pode. Aí quando a gente analisa, pastor Epaminondas, essa natureza dessa tentação que não é de Deus, nós percebemos que ela é inevitável e que ela provém do maligno. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha, veja bem, então é impossível você ser um ser humano e você não ser tentado, mas sabendo que essa tentação, a proveniência dela, não é de Deus, mas sim do maligno. Muito bem. Assim nós podemos resumir este primeiro bloco do programa com as seguintes palavras. A tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Permaneça conosco que nós iremos no próximo bloco falar sobre o Senhor Jesus e a tentação, o modelo que nós temos de como vencermos a tentação. Portanto, não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 9 com o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Nós já abordamos o primeiro tópico da lição e agora nós iremos falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. 3 também subtópicos, 3 itens serão analisados aqui por nós e no primeiro nós iremos verificar a aprovação do Senhor Jesus. O segundo item, as áreas que Jesus foi tentado. E o terceiro subtópico, como Jesus venceu a tentação. Uma pergunta que é respondida pela lição, esta lição de número 9, que nós repetimos sempre aqui. Ela será estudada presencialmente, dia 2 de junho, portanto, no próximo domingo, você deve estar na Escola Bíblica Dominical com a sua professora ou com o seu professor para continuar aí o seu processo de aprendizado, o processo contínuo, né? A educação continuada. Nós estamos sempre buscando aprender do Senhor. Muito obrigado você que está chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link do programa. Nós estamos aqui estudando a lição de número 9, tá bom? Obrigado por sua companhia, permaneça conosco, o programa está muito abençoador. Evangelista Wallach França, o primeiro subtópico da lição, o pastor Osiel Gomes, o comentarista, ele aponta a aprovação do Senhor Jesus, né? Dizendo que o Evangelho de Mateus, ele apresenta a tentação de Jesus, assim como Lucas também apresenta esta passagem bíblica, esses evangelhos sinóticos, apresentando aí esse momento inicial do ministério de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos observar é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Veja que aquilo que nós falamos no bloco anterior é um equívoco pensar que um crente cheio do Espírito Santo, que vigiando, orando e jejuando, eu estarei imune à tentação, que a tentação não vai chegar à minha tenda. Muito pelo contrário. Veja que foi o próprio Espírito do Senhor que levou Jesus para o deserto, para ele ser tentado por 40 dias. Perfeito, pastor Epaminondas. O senhor trouxe 2 textos em Mateus no capítulo 4 e em Lucas também no capítulo 4.
Em ambos os textos, nós vimos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas o texto de Lucas, na ótica lucana, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Ou seja, não só o Espírito Santo guiou Jesus, mas Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo para ser tentado no deserto. E o importante de nós extrairmos desse texto, pastor Epaminondas, é que Deus, ele provou o seu próprio Filho, permitindo que ele fosse tentado. É disso que nós extraímos esses textos aqui dos evangelhos sinóticos. Como nós já vimos em outras lições, enquanto o Senhor Jesus ele estava em oração e jejum por 40 dias no deserto, aquele inimigo se levanta contra ele e se propõe a atacá-lo, tentando por 3 vezes. E, ao que parece, pastor Epaminondas, como o senhor bem disse, pode ser estranho aos nossos olhos humanos do Espírito Santo ter levado Jesus ao encontro da sua própria tentação. Mas o importante é nós extrairmos aqui desses textos sagrados que o primeiro Adão, lá no Éden, ao encontrar-se diante daquela tentação, diante daquela grande prova, ele provou que não estava capacitado no seu domínio próprio. Mas Jesus ali, o último Adão, ele encontra o seu adversário frente a frente e ele saiu ileso, ele saiu fortalecido, ele saiu pagando tudo aquilo que o Pai tinha programado para que ele fosse tentado naquele deserto. O Espírito Santo testou ou provou a Cristo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, pastor Epaminondas, que vem ao longo de anos e anos e anos. E aí as pessoas começam, pastor Epaminondas, a se degladiar novamente acerca das tentações de Jesus. E a primeira pergunta é, pastor Epaminondas, ele poderia ter pecado? Uma das perguntas que mais nos incomoda ao longo dos anos. Se a resposta for não, nós temos que encarar outra pergunta. Como poderia ser uma tentação verdadeira se ele não cederia? Aí nós temos também uma segunda pergunta, né? Se a resposta for sim, pastor Epaminondas, nós encaramos um grande problema. Como Deus encarnado poderia pecar? E aí nós temos que responder esses 2 questionamentos. O fato é que Jesus não pecou, porque Deus ele não pode pecar. A palavra de Deus diz que é impossível Deus pecar. Então, quando nós analisamos sobre essa ótica, sobre esse aspecto, Jesus levado ao deserto para ser tentado, Jesus ele só foi tentado por fatores externos. Jesus ele não foi tentado por suas próprias concupiscências, porque Jesus não tinha concupiscências. Jesus, ao se tornar homem, ele continuou sendo Deus. Jesus ele não perdeu os seus atributos. Apesar de nós falarmos em união hipostática, de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Jesus é tentado como um homem, mas Jesus não perdeu a sua deidade. E, portanto, nós concluímos, pastor Epaminondas, dizendo e afirmando que realmente Jesus não pecou, Jesus não poderia pecar porque continuou sendo Deus, mas ele resistiu, enquanto o primeiro Adão ele se perde lá no Éden, ele cai naquela sua corrupção, Jesus saiu ileso daquela batalha no deserto. Muito bem. Para corroborar com o seu raciocínio, Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, o escritor sagrado ele disse assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Que bênção, que maravilha. Nós temos que, conforme muito bem o evangelista Alan que já colocou, Jesus ele era impossível dele pecar. A divindade de Jesus, obviamente, por ele ser Deus, Deus não erra, Deus não peca, ele não pode nem ver o mal, conforme disse o profeta Abacuque. Mas veja que Jesus tinha uma natureza divina, uma natureza humana. A natureza humana de Jesus também era impossível dela pecar. E nós explicamos por quê. A natureza humana de Jesus ela era perfeita. Jesus era um ser humano perfeito. Jesus, apesar de ser filho adotivo de José, o seu pai adotivo,
Ele era filho de Maria. E veja que coisa interessante. Ele foi gerado pelo Santo Espírito de Deus no ventre de Maria, né? Jesus, aquilo que o pastor Ciro Sanches de Borde disse, Jesus ele não tinha a bactéria do pecado, ele não tinha o germe da natureza pecaminosa que todos os seres humanos têm, possuem. Por isso, Jesus não tinha inclinação moral para o pecado, né? Ele não tinha essa tendência para as paixões carnais, as paixões mundanas. E diante desses questionamentos que o Alec levantou, infelizmente algumas pessoas ficam perguntando, né? Será se Jesus teve pensamentos pecaminosos? Com mulheres. Será se Jesus pensou... Exatamente. Se o texto fala que foram em todas as áreas. Exatamente. Só que Jesus era impossível dele ser tentado a partir internamente. Da sua própria natureza. Da sua própria natureza, porque a natureza dele era santa, né? A natureza humana de Jesus era perfeita. Era impossível Jesus sofrer este tipo de tentação. Porque a palavra de Deus nos garante que em todas as coisas ele foi tentado, mas veja que internamente Jesus ele nunca pecou por pensamento, por obras ou por ações. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, perfeito. Aí aquela outra pergunta, né? Sendo assim, como é que podemos afirmar que em tudo ele foi experimentado, né? Vejam, C.S. Lewis, que foi um grande autor, escritor, um grande apologista, ele disse o seguinte, que somente um salva-vidas está capacitado, habilitado para socorrer alguém que está naufragando, alguém que está se afogando. Quem está se afogando, ele não tem condições de se auto-salvar. Agora veja que o bombeiro militar, aquele que é preparado para tal, ele está em melhores condições. É por isso que ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar, porque em tudo ele foi tentado, porém, em nada, absolutamente nada, sem pecado. E aí, evangelista Wallach, o que nós podemos falar sobre as áreas que Jesus foi tentado, né? O diabo, ele percebeu que ele não conseguia extrair nada da natureza de Jesus, então ele partiu aqui para 3 áreas. E Jesus foi tentado nestas 3 áreas. Primeiramente, pastor Epaminondas, Jesus ele foi tentado na sua área física, por conta da questão da sua alimentação. Jesus, enquanto homem, ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu sede, ele sentiu dores. Mas aqui nós temos que levar em consideração, pastor Epaminondas, que durante essa tentação do alimento, da área física, Jesus responde com aquele instrumento que ele tinha naquele momento, que era com a própria palavra de Deus. Jesus estava em jejum e oração, mas Jesus também tinha aquela arma forte e poderosa que era a palavra de Deus. Então o Filho de Deus ele foi tentado a criar o seu próprio alimento. Ora, era possível sim Jesus transformar pedras em pães, claro que era possível, mas Jesus ele não ousaria desafiar aquilo que o Pai havia lhe proposto. Jesus sabia do seu projeto, Jesus sabia o plano de Deus, o plano de Deus Pai para ele. Em segundo lugar, Jesus foi tentado a usar o seu próprio poder divino. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, quando Satanás literalmente teletransporta Jesus para o pináculo do templo ali, aproximadamente o que, pastor, 70 metros de altura ou mais. Exato, por aí. Nós estamos falando de um lugar muito alto. E ele desafia a Jesus a utilizar o seu poder, dar ordem aos anjos para lhe ampararem ou para lhe apararem. E nós vemos aí que Jesus novamente utiliza esta palavra e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, o próprio pastor Ciro Sanches de Borde, em seu comentário, ele diz que o Filho de Deus foi tentado a colocar-se contra o próprio Pai. Quando Satanás ele invoca, ele propõe a Jesus a sua adoração, ele está querendo causar ali um conflito entre pai e filho. Olha só, conflito entre... Tanto é que ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Sim, né? Sim. Então nós percebemos aqui que Jesus, à luz de outros comentaristas, ele foi tentado na área física, na área religiosa, na área política e na própria ambição. E Jesus, ele conseguiu combater todas essas situações, mantendo-se firmes no propósito do jejum,
da sua oração, na sua obediência a Deus e manuseando bem a palavra de Deus. A oferta que Satanás faz a Jesus, pastor Epaminondas, não era algo que ele poderia dar. É verdade. Ele faz uma proposta de entregar todos os reinos nas mãos de Jesus, certo? É que ele tem um poderio muito grande. Mas ele fez proposta daquilo que ele não poderia comprar ou daquilo que ele não poderia pagar. Fazendo jus à natureza dele, pai da mentira, né? João 8,44. João 8,44. Então, portanto, nós vemos aqui, pastor Epaminondas, que o Filho, Deus, Jesus também, ele vai ser tentado para constituir o seu próprio alimento, para usar o seu poderio divino. Claro, é bem verdade. Jesus ali na altura daquele pináculo do templo, Jesus poderia se jogar na frente de Satanás, dar ordem aos seus anjos para que lhe amparassem, mas Jesus sabia que ele deveria cumprir aquele propósito da tentação e da provação com a sua natureza de homem, com a natureza de enfrentamento, fazendo aquilo tudo por toda a humanidade. Eu me lembrei do Salmo 91, o Salmo 91 diz assim, versículo 11, o verso 11 do Salmo 91, o salmista diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse é o versículo completo. Só que veja, não se engane, querido amigo, irmão, telespectador, alguém que está me assistindo agora. Não se engane, Satanás, ele manuseia também a palavra de Deus, mas ele manuseia a palavra de Deus para o seu bel prazer, para os seus intentos, para os seus propósitos malignos. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando ele deturpou a palavra que Deus havia dito a Adão e Eva? Ele disse, não é assim que Deus disse, vocês vão ser iguais a Deus se vocês comerem. E aqui, mais uma vez, ele usa da palavra de Deus, né? Ele cita um texto fora do seu contexto, e ele faz uma amputação do versículo. Ele cita até a parte B do versículo, dizendo o seguinte, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ele não citou o restante do versículo, em todos os teus caminhos. Olha só, como que Satanás, ele na tentação, ele às vezes usa a palavra de Deus para que então o crente, às vezes sem este conhecimento da palavra do Senhor, né, sem este preparo bíblico e teológico, às vezes seja engodado usando do próprio texto bíblico. E aí, evangelista Wallach, nós temos que, através do conhecimento da palavra de Deus, não é? Sim. Usando a espada do Espírito, conforme Jesus usou. Sim. Satanás, ele veio com uma meia-verdade, não Sim. é? E uma meia-verdade é uma mentira por completo. Sim. Ele veio com a meia-verdade e Jesus foi com a espada do Espírito. Olha, está escrito. Sim. Está escrito. E, pastor Epaminondas, é importante nós observarmos isso aqui já do ponto de vista muito prático, que aquilo que Jesus enfrenta, aquilo que foi enfrentado no Éden, aquilo que ao longo da história a humanidade vem enfrentando, é o que nós estamos enfrentando atualmente, que é o que? A crítica contra a suposta infalibilidade da palavra de Deus, a infalibilidade bíblica. E nós temos aqui, pastor Epaminondas, que essa palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, é aquilo que nós sempre costumamos dizer. O Deus que inspira é o Deus que a preservou. Então, hoje nós estamos cumprindo e vendo alguns propósitos de ideias filosóficas, de ideias progressistas também, no sentido de que a Bíblia deve ser reformada, que a palavra de Deus deve ser reformulada. Atualizada. Que esse tio que está aí está errado, o contexto é outro, levando para uma interpretação extensiva aquilo que, à luz das Escrituras Sagradas, você pode até cometer determinadas heresias. Então, a palavra de Deus, ela deve ser manuseada assim como Jesus manuseou naquele deserto, naquele cenário hostil, naquele cenário inóspito, naquele cenário que nenhum ser humano gostaria de passar. E aqui nós vemos, pastor Epaminondas, o senhor tratou sobre o Éden, os cenários eram totalmente diferentes. É verdade. O primeiro Adão estava num ambiente perfeito, agradável, num jardim tranquilo, com alimento de sobra. Podia comer de tudo. Podia comer de tudo. O cenário de Jesus aqui é inóspito, é hostil, é desértico. Com feras. Com feras, como escreve o evangelista Marcos. E nós temos aqui
Jesus se submetendo à vontade do Pai, à fome, à sede e todas as tentações provenientes do próprio diabo diretamente e das feras que ali o acompanhavam. Muito bem, eu acabei lembrando de algo muito interessante que havíamos até comentado em outros programas. O Alec desenhou muito bem aqui o contraste entre a queda do primeiro Adão e como que o segundo Adão venceu. E ele venceu, diferentemente do primeiro Adão, sozinho. E veja que quando todos estão vendo, talvez os comportamentos eles são praticados para que outros vejam, né? Porque os olhares eles estão ali a observar. Mas quando nós estamos sozinhos, é sozinhos que nós conhecemos quem de fato nós somos. Quando nós estamos sozinhos que é revelado o nosso coração, é como nós nos comportamos diante de Deus quando ninguém está vendo. E veja que Jesus, ele sozinho, ele venceu essa tentação. Sozinho do ponto de vista humano, né? Porque obviamente o Espírito do Senhor estava nele, ele estava cheio do Espírito Santo. O Pai estava ali na sua companhia. E depois os anjos vieram servi-lo. Olha só que coisa maravilhosa. Portanto, nós podemos, não é, evangelista Wallace, vencer a tentação como Jesus venceu, a partir do jejum, da prática do jejum, né, a partir da oração e da palavra de Deus. O crente, o salvo, o cristão, na caminhada rumo à cidade santa, a Nova Jerusalém, ele precisa manusear a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia diariamente, precisamos nos alimentar dela diariamente. Assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, assim também nós precisamos diariamente desta porção diária, deste pão vivo, que é a palavra do Senhor. Não foi à toa que Jesus, ensinando a orar, ele disse, Pai nosso que estás nos céus. E depois ele disse, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Veja que o pão nosso de cada dia está aqui. Ó. O crente precisa deste pão todos os dias, orando todos os dias e vivendo uma prática de vida piedosa, jejuando sempre que possível, a depender das condições de saúde, para que vençamos todas as tentações, sejam elas internas, sejam elas externas. Nós vamos para o resumo deste segundo tópico da lição, onde nós podemos dizer que o nosso Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E você também vencerá com a palavra poderosa do nosso Deus. Permaneça conosco, nós vamos para mais um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Até já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, estamos estudando a lição de número 9, Resistindo à Tentação no Caminho. Vamos para o mapa mental, que contém o resumo deste terceiro tópico do programa e da lição. Resistindo à Tentação. Nós vamos falar sobre todos somos tentados, depois rejeite a tentação. E por fim, arrependa-se. Estes 3 itens serão trabalhados aqui por nós. Hoje nós estamos contando mais uma vez com a presença do evangelista Wallace França, que está sendo poderosamente usado pelo Senhor para nos comunicar a sua palavra e comentá-la aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Evangelista Wallace França, este terceiro tópico da lição, resistindo à tentação, nós temos que, todos nós somos tentados, né? O auxiliar, o irmão, o crente de banco, o pastor, o presbítero, o diácono, o apóstolo, o bispo, a irmã, todos são tentados.
Todos nós somos tentados, pastor Epaminondas, e nós vimos no bloco anterior que essa tentação ela é inevitável e proveniente do maligno. Mas o que nós temos que ter em mente, pastor Epaminondas e os nossos telespectadores, e o autor traz muito bem isso no seu tópico 3.1, ele vem tratando a respeito dos que vivem na cultura pós-moderna. Ou seja, aqueles pais da igreja, o colégio apostólico, aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, eles foram muito tentados. Isso é fato. Só que houve, pastor Epaminondas, uma aceleração desse processo de tentação por conta do crescimento do mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus que diz que esse mundo jaz no maligno, naquela época já era escrito acerca sobre isso, tem totalmente a ver com isso que nós estamos vendo atualmente. Esse crescimento de uma cultura pós-moderna pela desvalorização da família, pela desvalorização da própria moralidade, o relativismo do comportamento moral, o relativismo da interpretação das escrituras sagradas. Tudo isso, pastor Epaminondas, nos leva a nós sermos tentados. Pastor Epaminondas, nós somos tentados a desconfiarmos do que está escrito na palavra de Deus. É verdade. Hoje nós estamos debatendo aí à luz da manuscritologia, da crítica textual, nós vemos teólogos renomados com comentários invasivos do que a própria palavra de Deus ela traz, do que a própria palavra de Deus possa significar. Mas o importante é que nós temos que ter em mente que mesmo nós sendo tentados, nós somos exortados a resistirmos. Nós iniciamos essa programação lendo a carta de Tiago, no capítulo 1, dizendo que nós somos testados, provados, mas que nós seremos avaliados à luz da nossa perseverança. E se nós perseverarmos, nós alcançaremos essa coroa da vida. Então é importante nós termos bem delimitado isso em mente, que não importa qual é o cargo que você exerça, seja no ambiente eclesiástico, seja no ambiente secular, não importa se uma carreira jurídica, não importa se uma carreira da saúde, não importa que você seja o homem mais alto, mais forte, a mulher mais alta e mais perfeita do mundo, você estará submetida a um contato interno, porque o seu corpo, a sua natureza humana lhe provocará a tentar, e aos fatores externos, como nós vimos, o diabo e o próprio mundo. Muito bem. Um tema muito importante levantado aqui pelo pastor Zé Gomes, que o evangelista Wallace já pontuou, que são essas correntes filosóficas, né, da pós-modernidade, aquilo que estão chamando de modernidade líquida, né? Não há mais absolutos, não há mais verdades absolutas, né? Que tudo é fluido, não há mais nada estável, nada mais é duradouro, tudo é feito para ser líquido, fluido. E por conta disso, eles estão intentando naturalizar o relativismo, e o relativismo religioso e moral é talvez o maior perigo para a nossa geração nos dias atuais. Nessa caminhada, o relativismo ele é nefasto, ele é destruidor, ele é terrível. Olha só, algumas ideias do relativismo moral e do relativismo religioso. Eles dizem, ora, se te faz feliz, não é errado. Se você está se sentindo bem, isso te faz feliz, não é errado. Olha só, o perigo do relativismo é tamanho que as bases conservadoras da palavra de Deus que nós herdamos, né, os princípios estabelecidos que são imutáveis e que são universais, né, eles acabam que nos garantindo a certeza, a convicção de que há um Deus que é absoluto, há uma palavra que é a verdade absoluta. Não existem caminhos que levam a Deus, só existe um único caminho, que é Jesus. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, ele não é mais um caminho. Não existem verdades sobre a mesma realidade, existe uma única verdade sobre a mesma realidade. Jesus disse, eu sou a verdade, ele é a própria verdade. E Satanás foi o primeiro a relativizar a palavra de Deus, lá no Éden ainda. Pastor Epaminondas, foi o primeiro lá no Éden, e atualmente nós enfrentamos, como bem dissemos no início desse bloco,
O salmista, pastor Epaminondas, no Salmo 51, e no versículo 7, ele diz assim, olha, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aí os relativistas vão dizer o seguinte, olha, essa palavra aqui, ela não cabe bem aqui, por que essa palavra tem que ser branco? Por que essa palavra não é negro? Por que essa palavra não é amarelo? Ou seja, uma relativização dos textos bíblicos, e cabe a nós, os defensores da palavra de Deus, aqueles que militam pelo caminho da apologética cristã, defensores da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar em relação a isso, dizendo que esses relativismos, pastor Epaminondas, eles se contrapõem ao que a própria palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não é branco, mais ou menos amarelado. Não é branco. A palavra de Deus fala de um termo branco. Porque a santidade de Deus, ela não é mais ou menos. Ela é totalmente santa. Então nós temos que nos posicionar à luz desses textos. Isaías 5:20, o profeta Isaías disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É exatamente isso que estão tentando, com isso, fazer com que a igreja ela perca as suas bases, né, seus princípios éticos e morais, através desta relativização da verdade, a relativização da religião, do que é espiritual, do que é moral, da ética cristã, da ética que é de cima. E a partir da relativização desses valores, nós temos o secularismo, né? Nós temos o mundanismo. Essas três coisas, elas são avassaladoras, elas destroem qualquer movimento espiritual. O secularismo, né, o mundanismo e a relativização. O marxismo cultural, o progressismo. Todas essas concepções de mundo, essas cosmovisões de mundo, né, elas se contrapõem, assim, para ser redundante mesmo, frontalmente à palavra de Deus. E são objetos de tentação para toda a humanidade. Exatamente. E aí, evangelista Wallach, o que nós precisamos fazer? Rejeitar a tentação. Nós temos que, o crente cheio do Espírito Santo, como Jesus estava, vivendo uma vida de comunhão, de oração, uma vida piedosa, em jejum, ele pode sim rejeitar a tentação, como nós temos aqui dois exemplos. Fale sobre esses dois exemplos aqui. Pastor Epaminondas, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre nós resistirmos aos desejos da mocidade. Mas o autor traz aqui um exemplo muito emblemático daquilo que nós conhecemos muito sobre a história de José, aquele dos 12 filhos do patriarca Jacó, por conta da ciumeira de seus irmãos, é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, um grande, do alto escalão do império egípcio, e ali ele é tentado pela mulher de Potifar, a esposa do seu patrão. Mas ali naqueles textos, principalmente do capítulo 39 de Gênesis, nós percebemos uma resistência de José. Apesar dele ter resistido, o pastor Epaminondas, ele é levado ao cárcere. Mas certamente ele é levado ao cárcere por um projeto muito maior de Deus para a sua vida. Mas é interessante nós conjugarmos esse texto de Gênesis 39 com o que o Tiago escreve na sua carta no capítulo 4, do versículo 7 em diante. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E é dessa resistência que nós estamos tratando hoje nessa oportunidade. Em que ambientes da vida nós somos tentados? Nós somos tentados à corrupção moral, nós somos tentados à corrupção patrimonial, nós somos tentados à corrupção espiritual. Em que área da nossa vida? Então é importante, pastor Epaminondas, nós estarmos com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para nós identificarmos primeiro quem é o nosso inimigo. Hoje, o meu inimigo é minha natureza pecaminosa ou é o mundo? É um fator interno ou um fator externo? A partir do momento que eu consigo identificar o meu inimigo, eu consigo trabalhar as armas necessárias para combatê-lo. O que me atrai, né? O que me leva a cobiçar? O que é? E é muito interessante o aluno de escola dominical, o irmão que está nos assistindo agora, fazer esta autoanálise. Esse exercício. Esse exercício. O que me atrai?
Com o que eu sou corrompido? Eu sou compulsivo por compras pela internet, eu sou compulsivo por aquisição de objetos patrimoniais, eu sou corrompido pelo alimento, eu gosto de consumir determinado alimento, eu sou viciado em Na determinado sexualidade, eu sou fraco nisso? Sou fraco nisso. É importante que o crente, que o cristão, ele consiga identificar. Porque quando nós lemos a carta do pastor Tiago, aqui quando nós lemos no capítulo 1, ele fala sobre dar à luz, de engravidar do pecado. E quando você trabalha esse texto de forma metafórica sobre o aspecto de aquele pecado, ele entrou na sua vida, ele passou desapercebido, você se acostumou com ele, você engravidou dele e agora você vai dar à luz, você vai gerar. Ou seja, você se acostumou com aquele comportamento. Às vezes, você não conseguiu nem sequer identificar. Portanto, é necessário. O senhor falou agora no bloco anterior que o crente remido, salvo, lavado, ele faz o uso cotidianamente, diariamente, do estudo da palavra de Deus. E é essa motivação, através da palavra de Deus, pastor Epaminondas, que o Espírito Santo ele nos vai dar esse despertar. Nós nos despertaremos para aquilo onde nós somos mais fracos. E aí vai acender aquela luzinha, aquela lanterna do perigo. E aí nós devemos realmente nos utilizarmos do jejum e da oração e da prática da utilização da palavra de Deus para nós resistirmos. E aí surge uma outra demanda, né? Um outro questionamento. Ser tentado é pecado? Não. Necessariamente não. Agora, na medida que o crente cede ao pecado, na medida que ele cai, né, em tentação, aí sim, é aquilo que ele disse, né, o pecado, ele vai, naquela metáfora ali da mulher gestante, né, ele vai ter que dar à luz. É como alguém disse, nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele pouse, faça ninho na nossa cabeça. É exatamente isso. A tentação, ela está sujeita a todos nós, o crente mais cheio do Espírito Santo, conforme o modelo do próprio Senhor Jesus. Mas veja que nós somos tentados, mas nós não podemos ceder à tentação. Conforme disse Tiago, ao contrário, cada um é tentado, né, pela sua própria cobiça, está em nós, né? E quando esta o atrai e seduz, aqui tem todo um processo até chegar à concretização da tentação. Então, a tentação, ela está aqui em um campo ainda não consumado, mas na medida que o pecado, uma vez que o crente cede, né, ele é atraído, ele é seduzido, aí acaba que consumando aquele pecado. Pastor Epaminondas, os estudiosos eles dizem que todo mal ele passa por determinadas fases. Eles dizem que existe uma fase de se cogitar o mal, ou seja, se cogitou pecar. Ele passa para a fase da execução do mal e ele passa para a fase da consumação daquele mal. Nós estamos falando de 3 fases para que os nossos telespectadores compreendam de forma muito bem. Quando eu passo a cogitar aquele pecado na minha mente, é mais fácil, pastor Epaminondas, porque eu identifiquei. Quando eu não parti para a execução direta, eu comecei a identificar. Quando eu identifico, o Espírito Santo ele já me revelou, olha, isso é pecado. E aí eu vou começar a meditar na palavra de Deus, nas Escrituras, e vou começar a ter as armas necessárias para a sua resistência. Maravilha. O outro exemplo é do patriarca Jó. A Bíblia diz, Jó capítulo 1, versículo 1, que ele se desviava do mal. Portanto, nós temos plenamente condições, pelo Espírito, de resistirmos à tentação, de não cedermos, né, de vencermos a tentação. Portanto, resista à tentação. Resista. Se for o caso, fuja como José fugiu. Veja que existem alguns comportamentos que devem ser observados. Quando a tentação ela é de cunho moral, sexual, faça como José, fuja. Mas quando é Satanás, aí a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, bata o pé e ele vai fugir. E aí, evangelista Wallach, uma vez, né, o crente cedendo à tentação, tropeçando, caindo, qual deve ser a atitude, né,
desse que cedeu à tentação? Está tudo perdido, está tudo acabado, Olha ou só, ainda... Pastor Epaminondas, interessante que nós vemos muito isso acontecendo na prática, né? Nós vemos aqueles irmãos que caíram, nós vemos aquelas irmãs que cederam e nós vemos uma mudança comportamental na comunhão da igreja. A gente percebe isso, a gente consegue analisar isso. Mas o primeiro passo, Pastor Epaminondas, é nós acreditarmos que para esse problema existe uma solução. E nós vemos comentando isso ao longo das lições. Mas o primeiro passo, Pastor Epaminondas, é o arrependimento sincero, é a mudança de caminho, é a metanoia com o que nós tanto estamos tratando. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento sincero, a doutrina da confissão do pecado, como nós tratamos na lição anterior, a confissão desse pecado a Deus. O salmista no Salmo 32, no versículo 5, ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do pecado. E também, pastor Epaminondas, aquele que caiu é capaz que ele pode se arrepender, para ele confessar a Deus o seu pecado, mas também ele buscar, pastor Epaminondas, o apoio na igreja. Tiago 5,16, muito importante. Tiago 5,16, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E além da busca nesse apoio no próprio corpo, no próprio seio da igreja, a perseverança na fé, pastor Epaminondas. O próprio Tiago, capítulo 1, no versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Muito bem. Provérbios 24:16, o justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levantará, porque ele certamente vai se voltar para o Senhor, porque ele é justo. Ele vai se arrepender, porque ele é justo. Ele vai confessar, porque ele é justo. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, diz Provérbios 28:13. Portanto, nós podemos resumir esta lição dizendo que somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, conforme disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Eu acho que está de bom tamanho, né? Conseguimos atingir aí todos os tópicos. Evangelista Wallace, suas considerações finais. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós concluímos essa lição de um ponto de vista muito pragmático, dizendo que toda tentação ela tem uma natureza, e nós analisamos sobre 2 prismas: a natureza, a parte interna e a parte externa. Mas sabendo nós que nós temos as armas necessárias para a resistência dessas tentações. E nós resumimos nessa programação dizendo a palavra de Deus, o jejum e a oração. Que maravilha! Muito obrigado por sua companhia durante todo este tempo que aqui estivemos compartilhando convosco a palavra do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Não falte à Escola Bíblica Dominical lá na sua congregação, tá bom? Não deixe de ir à melhor e maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a produção na pessoa do Albert Júnior, que está sempre nos auxiliando aqui com muito carinho. E também agradecemos ao evangelista Wallace França, que hoje aqui nós esprememos ele, né, aqui contribuindo com os seus comentários, ajudando aqui a fazer este programa. E também ao nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, que tem sempre nos dado todo o suporte necessário e incentivo para a realização desta programação. Portanto, Deus te abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos encerrar com o evangelista Wallace França orando por todos nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica programação. Nós te agradecemos por tudo aquilo que foi falado nesta mesa. Nós cremos, Senhor, que o Espírito do Senhor esteve conosco
ministrando para todos os nossos telespectadores. Ser com toda a produção desta programação, ser com o nosso pastor presidente, pastor Sales Batista e toda a sua família, pastor Epaminondas e toda a sua família, e eu, evangelista Wallace, teu pequeno servo, Senhor, ser conosco durante essa semana com os nossos alunos, com os nossos coordenadores das nossas escolas bíblicas dominicais. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé, nós já te agradecemos porque somos certos da vitória no teu nome, no nome de Jesus. Amém.